Boa noite. Na busca incansável por informações, o programa Café com Leite, na edição de hoje, foi buscar o nosso convidado, Dr. Jonathan Abreu, ele que é economista e graduando em Ciências Contábeis, para falar sobre a reforma trabalhista e levar informações ao nosso telespectador. Dr. Jonathan, obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo em nossos estúdios e para falar sobre um tema que está tão em voga, né? Com esse tema, com as reformas trabalhistas, Dr. Jonathan, o trabalhador vai perder alguma coisa? Boa noite, Leite. Boa noite, os telespectadores aqui da região do Cariri. É um prazer, uma honra estar aqui participando do seu programa. E um assunto tão relevante como as reformas, para o país inteiro, né? Hoje a gente sabe que a reforma trabalhista está no Congresso Nacional, precisamente no Senado, e que, se a gente for diretamente falar, vai perder direitos, eu não uso essa palavra direta, mas acredito que irá deixar os direitos trabalhistas, alguns deles, vulneráveis. Está no ar mais uma edição do programa Café com Leite. Doutor Jonathan, bom, vulneráveis, direitos vulneráveis. Hoje nós encontramos aí um barulho muito grande a nível de país, nas centrais sindicais, nos sindicatos em si. Por que essa movimentação sempre puxada pelos sindicatos? Bem, hoje os sindicatos, se a gente for analisar, nós temos dois tipos, o patronal e o laboral. Então, os sindicatos ganharam muita força na proteção do trabalhador e na garantia dos seus direitos, né? Principalmente com o advento da CLT, lá em 1943. Certo. Porém, hoje, o mundo trabalhista, o mundo das relações de trabalho, mudou um pouco. A gente vê cenários mutantes o tempo inteiro. Exemplo, hoje você tem uma tecnologia que é o WhatsApp, que são os celulares, trabalho remoto. Daqui a pouco, no próprio aparelho celular, você consegue conexão remota com o seu servidor de banco de dados da sua empresa. Então, hoje, os métodos produtivos, as maneiras que você tem, as linhas de produção, seja ela tecnológica, até mesmo física, elas movimentam muito essa relação, no sentido, vou levar o trabalhador agora, você trabalha na sua casa. Não, você vai viajar, pois trabalhe de onde você estiver. Então, isso muda um pouco as relações de trabalho. E faz com que o sindicato perca o controle, eu diria assim, entre aspas, né? Do trabalhador, né? Isso, o sindicato ele perde um pouco o controle físico, né, de onde está alocado o trabalhador. Mas isso é bom, inclusive para o trabalhador, essa flexibilidade de onde ele pode trabalhar e como ele pode trabalhar. É o acompanhamento da evolução dos dias atuais, da tecnologia, dos tempos modernos, né? Sim, os métodos produtivos mudaram muito. Sim. E alguns artigos da própria legislação, ela restringe um pouco essa movimentação nos cenários da relação de trabalho. Restringe muito. Então, hoje o empresário, ele busca muito que haja essa modernização da legislação trabalhista. O empresário sente a necessidade, seja pela competitividade da indústria nacional, seja por competitividade até mesmo comércio e serviço, né? Então, o empresário ele força isso. E o governo, por sua vez, ele tenta criar métodos, criar situações, ou até mesmo através do ponto de vista legal, através do poder legislativo, de mudar essas características, né? Até porque são três pessoas envolvidas, né? O governo, o empregador e o empregado, né? Isso. E isso reflete nos três, porque afinal de contas o governo também é o arrecadador. Ele recebe por força do exercício da profissão do trabalhador, né? Bem, e o governo, por sua vez, ele precisa também equalizar essas relações, porque senão ele vai perder a arrecadação. Ele perde a arrecadação. Hoje, o custo da mão de obra, se a gente for ver, no cenário internacional, hoje o país está em 28º lugar no custo de mão de obra a nível mundial. Muito caro. Mundial, é caro. E quando veio, por exemplo, eu resgato um pouquinho, Leite, a questão da desoneração da folha. Quando foi em 2008, 2010, 11,
começaram as desonerações. Qual o objetivo do governo em desonerar a carga tributária da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento? Da competitividade à indústria. Sim. Por quê? Ora, se eu tenho um custo menor sobre a folha de salários, eu posso contratar mais e o governo arrecada na venda dos produtos. Isso é lógico. Isso é lógico, né? Então, essa aplicação da desoneração de folha foi espetacular. Foi muito Lembrando boa. que tem algumas atividades que não foram muito boas, não, né? Era melhor a outra opção, né? Pagar pela folha. A ideia foi interessante, porque é como se o governo fosse seu sócio. Sim. Rapaz, você vai vender e na hora que você arrecadar, eu também arrecado essa contribuição. No entanto, ele não mensurou a renúncia fiscal que ele teria nessa situação. E o governo, ele traz, a gente vai um pouquinho, não tem como falar de reforma trabalhista sem ir lá um pouquinho na reforma previdenciária. Então, o governo hoje, ele diz o seguinte, olha, eu tenho um déficit previdenciário, que aí eu não vou aqui tecer comentários, senão eu vou acabar fazendo juízo de valor. Mas hoje a estrutura previdenciária, ela não só é a arrecadação da Previdência. Hoje nós temos uma estrutura da Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde. E nós temos diversas contribuições que financiam a Seguridade Social. Então você imagina, o governo já tinha um déficit previdenciário e ainda renuncia essa arrecadação previdenciária e depois vem justificar que a gente não teria, que a gente não tem como arcar com as aposentadorias, mas isso é um assunto para um outro momento, mais um programa. Então, a reforma trabalhista, ela vem exatamente com o objetivo de gerar emprego, mas tem uma série de críticas que alguns juristas fazem, que a própria sociedade faz, bem como existem vantagens na relação de trabalho, nessa nova proposta que o governo ofereceu para o Congresso, e o Congresso substituiu, transformou em 55 páginas. Caro telespectador, se você ainda não leu a proposta da reforma trabalhista, está lá no site da Câmara dos Deputados e também no Senado, são 55 páginas. O governo tinha mandado uma proposta de 7 páginas. Então você imagina quais artigos ou o que muda realmente nessa... É verdade. Doutor Jonathan, aqui no programa Café com Leite, falando sobre reforma trabalhista com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia os serviços de abate de animais na região. Os produtos oferecidos pelo Frigorífico Industrial do Cariri têm procedência e atendem a todas as exigências do padrão de qualidade, higiene e excelência, sempre acompanhado por profissionais habilitados desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Nos produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, neste sim você pode confiar. É a nova administração, é o Frigorífico Industrial do Cariri inovando e aparecendo e levando saúde para sua casa. Um abraço para todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri, meu amigo Sassá, Soraya e toda a equipe de profissionais. Eu não posso deixar também de falar aqui no melhor plano de saúde bucal do Brasil, a Uniodonto, que apoia o programa Café com Leite. Agora eu vou falar da maior e melhor cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. A Uniodonto conta com o maior número de profissionais especializados e possui a maior cobertura em todo o território nacional, com planos de saúde bucal acessíveis para você, sua família e sua empresa, com mensalidades que cabem no seu bolso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto, portanto não deixe para a última hora. Vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Eu falei Uniodonto, eu falei feliz é quem tem. Um abraço a Joel e toda a equipe de profissionais da Uniodonto aqui no Juazeiro do Norte, atendendo a todo o Cariri. Então, doutor Jonathan, isso implica dizer, voltando ainda para os sindicatos, porque por que eu estou puxando essa polêmica para os sindicatos? Porque os sindicatos foram para as ruas, brigaram e tudo, mas assim não mostra claramente para as pessoas. Eu tive observando, lendo um pouco sobre o projeto, e vi lá que eles perdem alguns benefícios, como a contribuição sindical, né? O sindicato perde. E ele não mostra isso, ele mostra que o empregado está perdendo tanto.
É fato. Hoje, os sindicatos eles têm uma postura de defender realmente o trabalhador. E, às vezes, restringe um pouco o acesso dele ao mercado de trabalho. A gente vê muito isso nas greves, enfim. Hoje, o sindicato, mesmo que ele não... É interessante esse comentário que eu vou fazer, porque mesmo que o sindicato não ofereça um serviço com eficiência, de realmente dar uma área social para o trabalhador, uma parte de saúde, uma parte de assessoria jurídica, de verificar se o trabalhador tem ou não condições de acesso, ele vai receber da mesma forma, porque a contribuição sindical ela é compulsória. Então, na ausência, pode até ser uma boa para os sindicatos, a ausência da contribuição sindical obrigatória. Por quê? Porque a partir desse momento, ele vai buscar que o trabalhador se filie ao sindicato, que aceite essa cobrança da contribuição sindical, mas para isso ele tem que dizer, olha, trabalhador, eu te ofereço uma assistência mais eficiente do nosso sindicato. Então você consegue dar eficácia, vou dizer assim, às ações do sindicato. Tá certo. Ele reclama muito da jornada de trabalho do trabalhador. Com essa reforma, o trabalhador será prejudicado na questão da jornada de trabalho? Ou seja, o que se imagina, o que se vê no mundo do nosso telespectador é de que o funcionário vai trabalhar mais e ganhar menos. Hoje nós temos a Justiça do Trabalho que baliza as relações de trabalho. Né? Hoje ela não deixa com que uma relação fique apenas unilateral. E algumas interpretações, seja através de súmulas ou através de julgados trabalhistas, dão entendimentos que a lei por si só ela não dá. Eu vou dar um exemplo. Horas in itinere e a jornada 12 por 36, que é uma polêmica gigantesca. 12 por 36 trabalha no feriado, não trabalha, recebe, não recebe. Então hoje existe uma súmula do TST que determina que na jornada 12 por 36, o trabalhador, nos feriados, o trabalhador tem direito à hora extra ou uma folga relativa àquela jornada trabalhada. Com a reforma trabalhista, ela traz uma mudança significativa e diz, não, qualquer feriado já está compensado na jornada 12 por 36. Então já derruba a súmula, que é a 444 do TST, que a lei determina que reforma... Não vai ser mais uma hora extra, um dia de hora extra, vai ser um horário normal. Até porque trabalhar 12 por 36... ainda ter que dar feriado é sacrificar demais as empresas, né, doutor? Sim, porque você já compensa no dia seguinte. Você trabalha às 12 horas e você tem um dia de folga mais 11 horas de interjornada. Aí são 35 horas de descanso. E lembrando que isso aí as pessoas imaginam que é um benefício para o empregado, mas esquece que isso aí onera ele mesmo quando consumidor. Porque esse custo vai para o produto ou serviço. Verdade. Ou seja, nós pagamos por um benefício que alguém está tendo, né? Então nós vamos brigar porque o funcionário tem para ter esse direito à hora extra quando for feriado. Entretanto, eu vou embutir no meu custo e cobrar de quem? É verdade. Dele mesmo, né? E aí nós temos, Leite, duas situações que envolve diretamente a jornada de trabalho. Uma delas são as chamadas horas in itinere. O trabalhador ele foi contratado para prestar serviço num local de difícil acesso, que não é serviço por transporte público e a empresa fornece o próprio transporte. Quando essas três situações ocorrem, transporte não é servido por transporte público, local de difícil acesso e a empresa fornece o transporte, o tempo que o trabalhador se desloca da sua casa até o seu local de trabalho é tempo à disposição do empregador. Então, computa-se na jornada de trabalho dele. Certo. Então, se ele passa 3 horas no ônibus da empresa nessas características, essas 3 horas é como se ele estivesse trabalhando já na sua jornada. Vai trabalhar 8, só vai trabalhar 5. Só vai trabalhar 5. E se trabalhar às 8, 3 horas são de horas extras. São chamadas horas in itinere. O que a reforma traz? Não, doutor. Independente de onde é o local, se você vai caminhando, se você vai através de transporte, se você vai de transporte, se você vai... Enfim... você não está mais à disposição do empregador nessas condições. E o que a gente percebe no todo, numa jornada de trabalho, é que nem todas as condições, as situações, você vai estar à disposição do empregador. Ele deixa claro, nessa proposta de reforma trabalhista, que quais são as condições que você vai estar à disposição do empregador. Muito bem, está certo.
Dr. Jonathan Abreu, ele que é economista e graduando de Ciências Contábeis aqui no programa Café com Leite, falando sobre reformas trabalhistas. E agora eu vou oferecer a melhor água mineral da região do Cariri, água mineral São Geraldo. Dr. Jonathan, por favor, essa daqui, é porque está um pouco distante, aí eu pedi para você se servir aí, viu? Água mineral São Geraldo, com o programa Café com Leite. A água é fonte de vida, por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. É com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, Cajuína São Geraldo. O doutor ainda não conhece, já conhece, doutor? Conheço e gosto essa muito. Não tem igual não. E é interessante que quando a gente come aquela paneladazinha, rapaz, aquela refeiçãozinha de manhã, aquela coisa da nossa cultura, uma cajuínazinha é bom demais. Não tem melhor, né? Lógico, acompanhado de uma deliciosa água mineral aqui, café com leite. Eu não posso deixar aqui de falar do melhor café que há. Inclusive, o Dr. Jonathan não me disse lá na empresa dele se ele consome o café Maratá, o delicioso café, o melhor que há. Se não tem naquele mercantil próximo da sua casa, é só ligar na Ômega Distribuidora e você vai encontrar todos os produtos. Olha, um pouco mais de 30 marcas com a marca Maratá. Não é só café Maratá, é o café com leite, o cappuccino, o adoçante, açúcar, suco e muitos mais, e tantos outros produtos com a marca Maratá. Por quê? Porque é o melhor que há. E é com ele que eu vou servir aqui o nosso convidado agora. E é ele que eu vou servir aqui para o nosso convidado, é o café Maratá, doutor Jonathan. Não, eu faço questão de lhe servir aqui. Você está pertinho de mim? A água era porque estava um pouco distante, viu? Vamos saborear esse delicioso café? Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, rapidinho. Sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. O frigorífico industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do frigorífico industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes.
Os produtos originados no frigorífico industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Para você que ligou a TV Verde Vale agora, estamos apresentando o programa Café com Leite. Nesse intervalo, saboreamos um delicioso café, o Café Maratá, o melhor que há, preparado com água mineral São Geraldo. Acompanhado de quê? De um dos melhores produtos da indústria de pães, Pão Nosso, o pão de forma, o hot dog integral e tantos outros com sabor inigualável, você só vai encontrar na indústria de pães Pão Nosso. Afinal de contas, estes sim contribuirão para que seus momentos de todas as manhãs serão cada vez melhores e mais agradáveis. Você encontra os produtos da indústria de pães Pão Nosso nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 35716313. A indústria de pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, que atende a todo o Ceará, todo o Pernambuco, todo o Piauí e também parte da Bahia. É o Cariri levando pão saboroso, delicioso para todo o Nordeste. Então, doutor, para aquelas pessoas que têm o horário reduzido, aquela jornada de horário de 6 horas, sofrerá alguma alteração com essa reforma? Na realidade, Leite, existe a jornada de tempo parcial. Ela foi instituída em 2002 para 2003, que as empresas podem contratar trabalhadores com uma jornada de até 25 horas por semana. E esses trabalhadores recebem proporcionalmente àqueles que trabalham 44 horas por semana. Hoje, para ser caracterizada a jornada em tempo parcial, eu tenho que trabalhar no máximo 25 horas por semana, não posso realizar horas extras. Com a proposta, a gente tem essa jornada alterada, ela aumenta de 25 para 30 horas semanais. Agora, com um detalhe, se você tiver de 27 a 30 horas de jornada de tempo parcial, você não pode realizar horas extras. Até 26 horas, você pode realizar até 6 horas extras. Aí onde vem a crítica à reforma. Se você trabalha 30 horas semanais como jornada de tempo parcial, você não pode realizar horas extras. Mas se você trabalhar 26, você pode realizar até 6 horas. Se eu somar as horas de tempo parcial mais as horas extras, vai estar 32 horas. 32 horas. E eu não permito para o trabalhador que tem 30 horas realizar 2 horas extras. Há uma contradição, né? É uma contradição. Mas isso vem, na sua ótica, melhorar a relação patrão-empregado? A produção também, melhora a produção, melhora a qualidade de vida das pessoas. Tudo isso precisa ser analisado, doutor, porque quando nós analisamos assim, a questão do excesso do trabalho, eu sou a favor do trabalho. Eu nasci trabalhando, eu trabalhei com 8 anos de idade, 7 anos de idade eu já trabalhava, e eu nunca morri, nem meu pai nunca foi preso por isso, nem minha mãe, e ainda hoje eu trabalho e quero trabalhar até 102 anos. Então eu ainda tenho muito esse desejo. Eu vou conseguir chegar a 102 anos trabalhando, se Deus quiser. E comecei com 7, 8 anos de idade. E hoje é crime trabalhar com essa idade, né? Até com 14, 15 ainda é crime. Mas deixa para lá. A questão eu sou a favor de produção. O país tem que produzir, tem que trabalhar, melhora a rentabilidade, melhora a vida das pessoas. E trabalhar, o fato de você trabalhar horas a mais e ganhar por isso,
Eu não vejo isso como escravidão, eu não vejo isso como exploração. Exploração é se a pessoa trabalhar e não ganhar. Vamos lá, a gente tem esse comentário. Isso é porque muitas vezes eu faço esses comentários, sabe? Eu não consigo. E, Leite, a gente tem duas óticas para essa tua colocação. A primeira é não só a jornada de trabalho que vai fazer com que o trabalhador produza. Certo. Vamos lá. Até 2003, a gente tinha aí 10, 15% de pessoas desempregadas. Nós chegamos ao pleno emprego aí, né, no final da primeira década, 2008, 2009, nós chegamos ao pleno emprego. Nós tínhamos aí 3, 4% de pessoas desempregadas. E o país chegou a um momento que não crescia mais. Certo. Se a gente fosse perguntar, olha, se eu tenho um pleno emprego, e por que o país não cresce? Essa resposta eu posso lhe resumir em um dos pilares para que isso não acontecesse, que o país não crescesse, que é exatamente a capacitação das pessoas. Então hoje, alguns trabalhadores, eles se acomodam e não querem estudar para atingir uma melhor eficiência na sua parte produtiva. Certo. Vou dar um exemplo bem claro. Se eu produzo um par de sapato em 40 minutos, eu posso produzir 2 pares de sapato em 40 minutos usando métodos, tecnologias inovadoras. E isso requer estudo, capacitação. Então eu não posso vincular a produção apenas a horário de trabalho. E sim, a gente tem um outro fator, que é a educação, que é a capacitação do trabalhador. Você me pergunta, Jonathan, então essa alteração da jornada de tempo parcial, ela vai influenciar diretamente no sistema produtivo das empresas? Em tese, para as empresas vai ser bom, para as empresas. Por quê? Eu posso aumentar a jornada de trabalho do indivíduo, ele ganhando menos do que um salário mínimo. Porque o que é que acontece hoje? Se você trabalhar... Você vai pagar proporcional. Se ele trabalhar 30 horas, ele vai pagar mais. Só que hoje, se você trabalhar 30 horas semanais, você tem que receber o piso da categoria para a qual você trabalha. Certo. Porque a jornada de tempo parcial, ela limita a 25 horas. Certo. Então, nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo. Nesse caso, ele vai trabalhar mais e ganhar menos. Vai trabalhar mais e ganhar menos. Certo. Né? Essa é a condição. A não ser que ele ganhe por produção. Mas se ele ganhar um valor fixo mensal, ele vai trabalhar realmente mais e vai ganhar menos. Entendido. Mas aí para aquela pessoal que cumpre a jornada de 44 horas semanais ou 220, sofre alteração? Não, não vai sofrer alteração. Mas nós só poderíamos, se não me falha a memória, trabalhar até 2 horas, né, por dia extra. Hoje o artigo 58 da CLT, ele estabelece a sua jornada diária, que são de 8 horas, no máximo 8 horas por dia, totalizando 44 horas semanais. Certo. Mas ele te autoriza, através de um acordo de prorrogação, você realizar 2 horas extras. Certo. Se você realizar mais horas extras, você tem que ter autorização prévia do Ministério do Trabalho. Certo. Se você quiser ter esse aumento. O que é que a proposta traz? Trazer essas 44 horas que você pode flexibilizar durante a semana. Se você, por exemplo, ultrapassar a jornada de 8 horas, ele vai te permitir. Contanto que a sua jornada semanal não ultrapasse 44, que é chamada regime de compensação. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Ele vai dizer, olha, tu vai poder trabalhar um dia até mais tarde. Nesse caso, não há perda para ninguém. Não há perca para ninguém. O que é que acontece hoje? Vou dar um exemplo claro e clássico. Muitas empresas não trabalham aos sábados. Pega as horas dos sábados e compensam na semana. Segunda a quinta, aumentando 1 hora de trabalho por dia. Ao invés de 8, vai trabalhar 9. Se você não tiver o acordo de compensação dessas 4 horas do sábado, mesmo você trabalhando as 44 horas semanais, um fiscal ou até mesmo uma ação judicial vai te obrigar a pagar 1 hora extra porque você ultrapassou as 8 horas diárias. A proposta, ela vai dizer, não, mesmo que você não tenha esse acordo de compensação, mas se você trabalhar horas a mais do que sua jornada diária, você pode no outro dia chegar um pouco mais tarde e até na semana seguinte. Que você não pode ultrapassar as 44 horas para utilizar o regime de compensação. A Juaço Atacadista apoia o programa Café com Leite. E agora vamos falar do maior centro de distribuição de ferro e aço da região do Cariri, Juaço Atacadista. A maior variedade de produtos em aço para sua construção ou serralheria você vai encontrar na Juaço Atacadista, que agora dispõe também de madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino. A Juaço Atacadista está pronta para atender você, oferecendo soluções através de produtos com finalidade de satisfazer o seu cliente, com atendimento diferenciado, preço e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Faça já um orçamento sem compromisso no site joaço.com.br ou ainda pelo telefone 3571-8888.
Juaço Atacadista, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a toda a equipe de profissionais da Juaço Atacadista. Doutor, nesse caso, na visão de economista, o senhor acha que flexibilizando, deixando essa liberdade do exercício da função do trabalhador e da empresa, isso melhora a economia sem visualizar a questão do empregado? Porque não vai haver perda, né? Mas se a empresa tem condições melhores de produção segunda, terça e quarta, por exemplo, quinta e sexta é pouca a produtividade, então ele pode fazer essa mobilização, se foi isso que eu entendi. Na visão de economista, isso melhora a questão da economia do país? Pode gerar mais emprego e pode aumentar a escala produtiva, principalmente na área da indústria. Então, muita gente, inclusive, me perguntou se a terceirização aumentaria emprego. A proposta de terceirização aumenta emprego? O que aumenta emprego são capacidade e capacitação produtiva. É isso que gera emprego. São investimentos, né? Então, hoje, a relação de trabalho, ela precisa se modernizar, até mesmo para o trabalhador. Isso vai ser bom para ele, porque ele vai poder fazer suas escolhas. Existe uma modalidade agora de contrato intermitente na nova proposta, que você pode ter diversos postos de trabalho naquele mês. Eu posso dizer, rapaz, eu tenho um contrato de trabalho, minha carteira é assinada com a empresa A, minha carteira é assinada com a empresa B, minha carteira assinada é com a empresa C. E aí a empresa, por sua vez, vai chamar aquele trabalhador no momento produtivo. E o trabalhador não fica ocioso. E não perde nada. E não perde, porque ele vai poder trabalhar em outros lugares. É importante levar isso para o nosso telespectador, que o empregado não perde tanto quanto se imagina ou quanto se divulga, né? Em alguns momentos, até agora, por essa nossa conversa, eu não vi nenhuma perca para o trabalhador, exceto na horário reduzido de 25 horas para 30, né? Mas as demais, até então, não existe perca. Pelo contrário, é uma condição, é uma acomodação que o país está fazendo para que as coisas fluam normalmente e o país consiga produzir mais. Né? O que eu falo muito é a questão do valor social do trabalho. A gente também não pode precarizar o trabalho, sabe, Leite? As conquistas sociais dos trabalhadores, das empresas também, elas passaram por lapidações durante o tempo. Nós pegamos um diamante bruto e fomos lapidando. Sim. O que a gente tem que deixar é a liberdade para o trabalhador fazer suas escolhas. Porque muitas das vezes, alguns sindicatos restringem essa liberdade do trabalhador. Mas é bom, doutor, deixa eu deixar claro aqui para o nosso telespectador o seguinte: quando o senhor diz deixar o funcionário com a liberdade de fazer as suas negociações, isso não implica dizer que ele a liberdade de discutir com a empresa ou rebater, mas sim discutir uma forma melhor do exercício da atividade sem interferência de terceiro, qual seja o sindicato. Sim, e é isso que a proposta traz. Essa liberdade de negociação individual ou negociação coletiva. Que entra lá no dissídio, que sai da esfera dos sindicatos, não é isso? Que aí sai da esfera dos sindicatos. Em alguma dessas situações. Doutor Jefferson, Jonathan, doutor Jefferson, olha aqui. Doutor Jonathan Abreu, aqui no programa Café com Leite, ele que é economista, falando sobre as reformas tributárias. Doutor, férias. Houve nesse projeto, as férias, modifica alguma coisa? Ou seja, o funcionário tem direito a 30 dias, recebe o salário mais um terço. Tem alguma novidade? Vamos lá, Leite. Você algum dia, e até mesmo o amigo telespectador, consegue tirar 30 dias de férias ininterruptas? É raro, né? É raro. O que muitas empresas hoje fazem, informalmente, fazer o seguinte: olha, trabalhador, eu vou aqui pagar suas férias, isso acontece demais. Não é segredo no ambiente empresarial. Olha, trabalhador, tu vai aqui, vamos para a prática. Você recebe seus 30 dias, mas você vai tirar 10 dias. O próprio trabalhador solicita isso. Rapaz, eu só quero 10 dias. Não, vamos tirar 5 aqui, deixa para minhas férias dos meus filhos em julho ou em janeiro, vamos tirar mais 5, mais 5, mais 10. Hoje, a legislação, ela veda isso. Ela proíbe que você parcele suas férias, você divida suas férias individuais, não estou falando das férias coletivas, né, aquelas férias individuais, mais de uma vez. Só em casos extremos você pode parcelar em duas, particionar em duas. Essa nova proposta, ou melhor, essa proposta, ela traz o seguinte: olha,
você negociando através da convenção coletiva, tem que ser bilateral ou até mesmo individual, um acordo individual ou coletivo, seu empregador e seu empregado tem que ter a anuência do empregado, você pode dividir essas férias até em 3 vezes. Certo. Em um desses períodos não pode ser inferior a 14. A anuência do empregado está diretamente ligada ao desejo das partes. Exatamente. Seja, não é uma imposição, é uma condição. Isso. Esse acordo ele é bilateral. Os dois têm que aceitar. Né? Certo. E com isso todo mundo ganha, porque o funcionário vai tirar férias. É como você disse, ninguém quer 30 dias de férias em casa. E se você vai tirar 30 dias de férias, o que é que eu vou fazer? Eu vou contratar um novo funcionário para ficar no teu lugar, dando cobertura, talvez pagando hora extra a um que já está lá dentro, quando você poderia ganhar. Vamos e venhamos, ninguém perde com isso. Verdade. Né? Então verdade. eu acho que no aspecto das férias, eu acho que... Muito bom, porque ele vai formalizar o que já existe. O que já existe e, em especial, eu acho que o funcionário ganha com isso, porque se analisarmos carinhosamente, na prática, isso, como você disse, já acontece demais. Viu? Demais. Vou oferecer agora uma deliciosa água mineral São Geraldo. Essa é do Cariri, viu, doutor? Essa é especial aqui, água mineral São Geraldo. Vou preparar um cafezinho aqui, o café Maratá, para o nosso convidado, doutor Jonathan Abreu, que é o nosso entrevistado de hoje. Enquanto isso, enquanto preparo esse cafezinho aqui, vou falar no melhor laboratório de análises clínicas do Cariri. É o laboratório LAMIC, que atende a toda a região do Cariri, desde Campos Sales, Mauriti, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Milagres, tantos outros municípios na região do Cariri que são atendidos pelo laboratório LAMIC. É fácil, é só procurar laboratoriolamic.com.br e você encontra um posto de coleta próximo da sua residência. E o melhor, se você cadastra lá no Laboratório LAMIC o seu telefone, você recebe imediatamente a conclusão dos seus exames e recebe no conforto da sua residência. Você pode, acesse o site laboratoriolamic.com.br e imprime todos os seus exames e leva para o profissional de saúde e apresenta, e é muito bem atendido, porque os resultados do Laboratório LAMIC você tem segurança e tem qualidade e tem pontualidade. Laboratório LAMIC é excelência em análises clínicas. Doutor, vou lhe servir aqui um cafezinho aqui, café Maratá, é o melhor café que há, é o programa Café com Leite, conversando aqui com o doutor Jonathan, falando sobre reforma trabalhista. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense.
sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Para você que ligou a TV Verde Vale agora, que acessou o Facebook, que acessou a página programa cafécomleite.com.br ou de qualquer lugar você baixou o aplicativo no Google Play do programa Café com Leite, você assiste este episódio com o nosso convidado, Dr. Jonathan Abreu, e todos os episódios do programa Café com Leite. E de lá você manda a sua avaliação, sua mensagem, e a nossa produção terá acesso. E aqui vai o alô para você, e aqui atenderemos a sua sugestão de entrevistados aqui no nosso programa. É o programa Café com Leite, levando informações a toda a região do Cariri e ao mundo através das nossas redes sociais. É com o apoio da Marmoraria Juazeiro. Está construindo ou reformando, precisa de mármore ou granito para sua construção ou seus móveis? Eu vou indicar para você a maior marmoraria da região, Marmoraria Juazeiro, um showroom espetacular. Faça uma visita sem compromisso, tome aquele cafezinho com Aldrin ou Leda ou todos os profissionais da Marmoraria Juazeiro e junto com arquitetos móveis planejados tem o que há de melhor para você e o seu investimento, sua residência ou sua empresa. Móveis planejados, arquitetos e Marmoraria Juazeiro. Fica na Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro é tradição, é credibilidade. Um abraço, Aldrin, a Leda e todos os profissionais da Marmoraria Juazeiro. Doutor Jonathan, plano de cargos e carreiras. Hoje é necessária a intervenção, né, o controle, a intermediação dos sindicatos, né? Isso. Com a nova reforma. Hoje o plano de cargos e salários, assim a gente pode chamar, sim. Você tem que planejar, escrever, estruturar e depositar junto ao Ministério do Trabalho. Hoje você tem o Ministério do Trabalho não intervindo, mas vamos dizer assim, homologando essa condição. A partir da proposta da reforma trabalhista, esse plano de cargos e salários, ele vai vir estruturado na convenção coletiva. Certo. E aí o sindicato entra, né? O sindicato faz entrar nesse caso. O sindicato entra porque, na realidade, a gente tem o sindicato patronal, o sindicato laboral, elaborando a convenção coletiva. Nós conversamos no primeiro bloco na questão do home office, né? Aquele Sim. trabalho em casa, aquele trabalho onde eu estiver, no meu lazer, na praia, né? Em qualquer lugar. Lá em Cancún, acessa lá E tá tudo bem, né? o servidor de dados da empresa, imprime uma folha de pagamento, enfim, está lá. Inclusive, nós tivemos aqui um entrevistado, doutor Irineu Rodrigues, esteve aqui no nosso programa de Juazeiro,
E ele trabalha dessa forma, ele trabalha para uma empresa do Canadá, mas ele trabalha lá em Juazeiro. Esteve aqui com a gente, ele é formado em sistema de informação e faz um trabalho belíssimo diretamente para o Canadá, inclusive já esteve lá fazendo umas palestras. Então, ou seja, é uma coisa que não tem mais retorno. O home office, né? Ou esse trabalho externo, ele não tem mais retorno, e até porque eu acho que traz mais tranquilidade para o funcionário. Trabalhar na hora que quer, como quer. Isso já é uma novidade que vem na proposta? Na proposta. A gente vê em anos anteriores que já há autorização do trabalho home office. Home office, né? Então ele já traz, a legislação já traz isso. Hoje a gente tem uma inserção do teletrabalho, né? Que é você realmente trabalhar através da tecnologia, enfim, onde você estiver. E agora, eu tenho uma ressalva para fazer disso aí, porque a partir do momento que você não tem uma célula fiscalizadora, se você não tiver disciplina, você não consegue produzir. Sim. Exemplo, você está aqui sozinho, pega um celular, você começa a olhar a rede social, esquece de trabalhar. Esquece de trabalhar, porque você não tem uma fonte fiscalizadora, você não tem um gestor ali próximo a você. Então eu acho que essa matéria, ela é importante, ela é necessária, mas tem que mudar um pouquinho a cultura, tanto do trabalhador como do empregador. Dr. Jonathan Abreu, economista, aqui no programa Café com Leite, diretamente dos estúdios 2 do programa Café com Leite. E o nosso tema de hoje é reforma trabalhista. Doutor, um ponto importante, nós temos algumas empresas na região do Cariri que algumas, diga-se de passagem, têm mais de 200 funcionários. Nós temos empresas que temos 2.000, 3.000 funcionários no Cariri. E parece que tem alguma coisa nova. Hoje, para aproximar o empregado do patrão, é necessária a interferência dos sindicatos, não é isso? Hoje, os sindicatos, vou dizer, laborais, é o sindicato do trabalhador mesmo. Ele precisa, alguns acordos, precisa ter anuência do sindicato. Certo. Eu vou querer dar uma gratificação aqui, mudar a jornada de horário dos meus trabalhadores. O sindicato tem que ir lá e dar anuência. A proposta diz o seguinte: vamos desburocratizar essas condições. Então ele fala: Leite, se você tem mais de 200 empregados, você tem que eleger um conselho, vou chamar assim de conselho, mas os representantes dos trabalhadores da sua própria empresa. Esses representantes são no mínimo 3, a partir de 200 empregados, no mínimo 3, e eles continuam trabalhando na empresa, porque hoje o teu empregado da tua empresa, ele pode se licenciar e assumir um cargo de direção no sindicato. Sim. A partir da proposta, acima de 200... Sendo pago pela empresa. Sendo pago pela empresa. Aí você vê. A partir da proposta, não. Você continua trabalhando, recebe seu salário pela sua prestação de serviço, mas você goza de estabilidade para poder representar o trabalhador nas demandas ou nos conflitos, vamos dizer assim. Quando eu falo conflito, não é briga, não é você ir lá e bater no pratão, não. Conflitos que são divergências realmente de ideias, divergência de entendimentos. Isso tem quantidade, por exemplo, acima de 200 funcionários são 3, e 500, 1.000... Aí tem um escalonamento. Sim, que você pode chegar até 6... representante dos trabalhadores. Na questão da demissão hoje, doutor, a rescisão hoje é homologada pelo sindicato e tudo. Nessa nova proposta? Hoje, para você, após um ano de trabalho, receber sua rescisão contratual, você tem que ir obrigatoriamente ao sindicato, né? A partir da proposta, a partir da reforma, basta que você acorde diretamente com o seu empregador, você vai lá, assina o termo rescisório junto ao seu empregador, e nas empresas acima de 200 empregados, eu tenho a figura do representante dos sindicatos para poder acompanhar esse pagamento, essa homologação. Em nenhum momento o empregado chega a perder seus direitos, né? Até porque pode ter também a presença de um advogado, né, independente. Sim. E hoje os canais, inclusive do Ministério do Trabalho, você pode denunciar anonimamente as irregularidades do seu empregador. Sim. Você pode ir lá e denunciar. E a Justiça do Trabalho ela não vai ser extinta, não. Ela está lá exatamente para fazer justiça e garantir os seus direitos. Lembrando, todos os direitos, eles estão preservados, inclusive na proposta. É como eu falei no início da nossa entrevista, o valor social do trabalho ele é muito mais importante, muito mais do que qualquer reforma trabalhista. A Ajuda é Balas apoia o programa Café com Leite.
Vamos falar agora do mais novo parceiro do programa Café com Leite, a maior distribuidora de bombons e chocolates do Cariri, a Judebalas. Na Judebalas você faz a festa da criançada. São mais de 500 itens, entre balas, biscoitos, bombons, chiclete, chocolate, pirulito, pipoca, salgadinhos e muito mais. Na Judebalas você encontra todas as delícias de doce em geral, com preços pequenininhos para fazer a sua festa. A Judebalas está na Rua São Paulo, 1184 e atende também pelo telefone 3512-3048. E você agora vai conhecer a mais nova filial da Judebalas, que fica na Avenida Ailton Gomes, 2001, esquina com a Avenida Salgueiro. Eu falei Judebalas, fazendo a festa da criançada. Doutor Jonathan, dano moral é um fato hoje corriqueiro na Justiça do Trabalho. Inclusive, nós temos agendado aí um dos juízes do trabalho para falar sobre esse tema, porque hoje é uma coisa... Outro dia, para você ter ideia, eu contestei uma ação, eu sou advogado também, contestei uma ação que um cidadão cobrou dano moral porque foi demitido sem justa causa e o patrão não disse por quê. E eu fiz assim, eu escrevi umas 4 laudas falando desse absurdo, sabe? Eu acho isso um absurdo. Eu não sei se do profissional, do cidadão que reivindicou isso, ou se induzido por alguém, eu não sei quem errou, mas infelizmente absurdo dessa natureza. No dano moral, na questão da cobrança do dano moral, existe algum artigo nesse projeto de reforma? Não, ele fala do limite que você vai solicitar a indenização por dano moral. Certo. Ele vai limitar o valor do dano moral. Já é um parâmetro, que já é um parâmetro vinculado ao valor que você ganha de salário da empresa. Porque o dano moral, para você ter uma medição de valor pecuniário sobre o dano causado, não existe um parâmetro legal. Então, tem pessoas que cobram 500 mil reais, R$1 milhão. A empresa... Verdadeiros absurdos. O da empresa dá 200 mil, ele cobra R$1 milhão. Leite, é interessante. Se a gente resgatar um pouquinho a história do trabalho, a gente mudou muito a relação do empregador. Hoje você tem um gestor. Qual é o papel do gestor hoje na empresa? Você tem uma equipe, você tem lá 10 subordinados, você tem um gestor. Papel, fazer com que a produção de todos aqueles que se cumpram as tarefas, porque você está recebendo por aquilo. Você está recebendo. E às vezes você tem que usar de forma mais incisiva, não agressiva. A agressividade é diferente de incisivo. Então, hoje, os gestores estão receiosos em chamar a atenção dos trabalhadores. Vou dar um exemplo claro. Existe uma empresa que a gente presta consultoria que, de repente, o gestor veio conversar comigo e dizer: Jonathan, eu estou com um problema sério. Tenho 10 pessoas que trabalham comigo, 8 delas trabalham de forma produtiva e 2 estão tendo um tempo dispersivo em redes sociais. E o que é que eu faço? Porque com medo do dano moral, da forma que você vai falar, você vai agir, o que é que eu faço? Rapaz, a CLT hoje, ela protege a empresa em relação a isso. Porque a partir do momento que você tem desídia das suas funções, você vai lá e aplica a advertência verbal, chama para conversar, de forma calma, serena, mostrando quais são os erros. Advertência verbal, advertência por escrito e a demissão. Sim. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, assim, agora, há uma diferença. Ou então você pede por favor para demitir o funcionário. Né? Por favor, eu queria lhe demitir porque você está usando as redes sociais. Aí já pensou isso acontecendo? Onde o poder de direção, o poder de controle é do empregador. O empregado, ele é subordinado, ele tem que entender isso. Que na relação de trabalho, não que ele seja a parte mais fraca, que não é. Porque ele é, na minha opinião, a parte mais forte da relação de trabalho é do trabalhador. Porque sem ele eu não tenho como produzir produtos e vender. Então hoje o trabalhador é muito importante. Então essa questão do dano moral, realmente, ela está enchendo a Justiça do Trabalho de processo. Muitas das vezes, não estou aqui generalizando, mas muitas das vezes são pedidos improcedentes. Com certeza. Por quê? Porque o trabalhador acha que vai ficar rico recebendo esse dano moral, porque ficou com raiva da empresa. Mas eu acho que o trabalhador também. Eu sou trabalhador, você é trabalhador. Nós precisamos dos nossos clientes, a gente já teve lá nossa carteirinha assinada e a gente sabe como funciona. Então o trabalhador ele também tem que colocar a mãozinha na consciência dele, né, e dizer o seguinte: o que é que eu fiz de errado? Ou será que eu fiz de errado? Muitas das vezes a culpa é do empregador, mas também o trabalhador, ele tem que saber que ele está ali para produzir, para trabalhar. Tem as obrigações. As obrigações. Não é só receber, não. Não é só receber, tem as obrigações dele.
É o economista Dr. Jonathan Abreu aqui no programa Café com Leite, conversando sobre reforma trabalhista. Doutor, o senhor tem, mudando um pouquinho de assunto, porque os programas, a reforma, como o senhor disse, um pouco mais de 50 laudas, né? 50 páginas. Isso. E isso é muita coisa para se discutir num programa só. Isso. Então, nós, como estamos chegando ao final do programa, o senhor me parece que tem uma página que o senhor faz cursos online, é AD, é? Isso. Quero lhe convidar e curtir lá a nossa página. A página do professor Jonathan Abreu, no Facebook. E no Instagram nós temos a Simples Treinamentos, tanto no Instagram como no Facebook. E lá a gente, todos os dias, Leite, interessante, a gente traz dicas sobre relação de trabalho. Quem curtir a página lá, tanto o professor Jonathan Abreu como da Simples Treinamentos, vai ter lá todos os dias dicas realmente de como funciona a relação de trabalho. E a gente tem os cursos EAD da Simples Treinamentos. Consultor trabalhista e previdenciário, formação em departamento pessoal, INSS na construção civil, muitas construtoras têm esses problemas. Então a gente está lá, acessa a página. Posso deixar o endereço da página? Não, deve. www.simplestreinamentos.com.br. Acessa e confere lá nossa grade de cursos. Coloca aqui, João, coloca aqui nos caracteres. Simples treinamentos.com.br. Simplestreinamentos.com.br. Doutor, estamos chegando ao final. Ô, rapaz, já nosso papo está tão interessante. Rapaz, e nós temos assuntos aí para conversar mais 2 ou 3 programas, né? Sim. Mas eu vou aqui voltar nos nossos estúdios aqui novamente. Eu quero o senhor novamente para a gente voltar a bater esse papo aí bem descontraído e você tomar mais um cafezinho com leite. Tá certo. Né? E agradeço de coração pelo convite e aos telespectadores que realmente nos assistem, que dão esse prestígio para a gente poder trazer assuntos de tão relevância aqui para o pessoal do Cariri. Parabéns pelo seu programa, Leite, que venha mais 6 anos aí, em dobro de sucesso para você. Tudo isso graças à calorosa audiência dos nossos telespectadores. Nós temos uma calorosa audiência na cidade de Caririaçu, de Crato, Barbalha, Missão Velha, no distrito do Caldas, em Missão Velha, em Missão Nova, enfim, toda a região do Cariri, nos bairros Socorro, João Cabral, no centro de Juazeiro do Norte, na Lagoa Seca, enfim, no Pirajá, no Novo Juazeiro. Sempre as pessoas nos recebem com muito carinho. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta com um novo tema, um novo convidado. Sempre, sempre, nunca esqueça disso. O programa Café com Leite tem uma função social que é levar informação ao nosso telespectador. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta. Não deixe de acessar nosso Facebook, as nossas redes sociais, né? Nosso Facebook, a nossa página, e deixar a sua sugestão. Um abraço a todos. Muito obrigado e até amanhã.